Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Quinta-feira, gente, hoje é uma quinta-feira especial. Acordei animada. Espero que você também tenha acordado feliz, disposta, com a certeza de que Deus te ama. E se você não tem essa certeza, nós vamos trazer uma palavra hoje maravilhosa para você saber que Deus te alcança, independentemente de quem você é, independentemente do que você tem feito, independentemente da situação em que você se encontra. Deus é lindo, Deus é bom e estamos aqui mais um dia para louvar e agradecer ao Senhor. Deixa eu só colocar meu carregador aqui. Eu esqueci de carregar à noite para não cair aqui, né? Tudo bem com vocês então? Tudo certo? Passaram ontem um dia bom? Deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra gente agradecer de fato, né? Quantas vezes a gente acorda e não agradece e o dia vai no automático. Às vezes você agradece, oh Deus, obrigado por ter acordado. Mas acho que foi ontem, eu tava... Não sei onde foi que eu vi. Foi um testemunho de um menino que eu assisti e ele falou sobre essa questão de agradecer. Antes da gente entrar de fato na palavra que eu quero trazer para vocês hoje, ele falava assim, muitas vezes a gente agradece o prato de comida, né? A gente tá com um prato cheio, às vezes de uma comidinha simples, um arroz com feijão. E às vezes a gente agradece por aquilo, nem sempre a gente agradece, mas quando agradece, a gente agradece a comida. Mas você esquece de agradecer que você tem uma mão que movimenta, que faz com que você consiga comer. Porque o testemunho dele, ele perdia alguns movimentos das mãos. E a primeira vez pós o acidente dele que ele foi comer, ele conseguiu pegar um baguinho de feijão. E aí ele percebeu que ele precisava agradecer pelo simples fato de conseguir levar comida na boca e não somente pela comida. E é tão difícil a gente refletir quando a palavra é profundo em agradecer, né? Muitas vezes a gente agradece por coisas que estão na nossa cara e a gente esquece que tem uma coisa por trás que faz com que você tenha essa coisa, né? O que faz a sua comida estar pronta é o gás que você tem, é a energia que você tem, é poder fazer a sua comida, é poder usar as suas mãos. E o testemunho dele me fez refletir muito sobre isso, né? Às vezes você tem tudo aí na sua casa, às vezes você tem a melhor comida todos os dias e talvez você agradeça por isso, mas você não agradeça por ser uma mulher, um homem, um ser humano tão saudável que você consegue levar a sua comida até a boca de forma eficaz, né? Sem precisar da ajuda de ninguém, sem precisar depender de ninguém a não ser do único e exclusivo dependente que nós precisamos ser, que é Cristo. Camila mandou um bom dia aqui, a Nathalie, bom dia meninas, bom dia Thalita, hoje você veio, né? Gente, eu não sei o que está acontecendo com o Instagram. Desde as semanas passadas, que tinha algumas lives que eu queria postar, porque eu tenho certeza que tem pessoas que precisam dessa palavra. Bom dia, Amanda, bom dia, Pri. Mas eu não sei. Bom dia, Rafa. Eu não sei o que está acontecendo com o Instagram. Deixa eu tirar essa musiquinha aqui, que eu fico gritando.
eu não tô conseguindo postar. Fica só assim, carregando, e não manda, não posta. Então, eu sinto muito não conseguir postar e deixar salvo para vocês reverem ou vocês enviarem para alguém. E é por esse motivo que a gente precisa alcançar outras pessoas. Eu até postei um print. Bom dia, Kênia. Eu até postei um print ontem para vocês verem que o treco fica carregando e não vai. Então, é para quem tá aqui mesmo, é porque tem que ser assim, e que você convide alguém. Eu sei que o horário não é muito ideal, né? Que tem pessoas que estão chegando no trabalho, tem gente que tá indo trabalhar e não consegue ver, mas é o horário estabelecido para a gente poder fazer isso, e a gente vai alcançar aquelas pessoas que estiverem ao nosso alcance nesse momento, nessa manhã, né? E infelizmente eu não consigo postar. Ontem eu recebi alguns directs, inclusive, pedindo para que eu deixasse salva a live, mas tá salva, mas eu não consegui postar, né? Enfim, vou ver se eu consigo pôr no canal do YouTube, talvez seja uma opção, vou pensar nisso. Então hoje, dia 21 de outubro, galera, estamos caminhando para novembro e eu tô impressionado o quanto as coisas estão passando rápido. Indo trabalhar e te acompanhando. Eba, isso aí. Aumenta a internet, que é para não acabar e não perder a unção. Tá acabando, gente, o ano. O que você tem feito? Esse ano foi tão conturbado, né? Esse ano e o ano passado foi tão difícil para tanta gente. Tantas pessoas perderam umas outras pessoas. Tantas pessoas se perderam delas mesmas ao longo do processo. E aqui não só da pandemia, né? Por tudo que a gente passa, as pessoas se perdem delas mesmas, né? E tá acabando. Quando chega final do ano, a gente bate um sentimento de querer fazer tudo novo, de querer fazer tudo diferente daquilo que a gente fez o ano todo. E é bonito isso, é legal isso, é motivador isso. Mas do que adianta você mudar em dezembro se o resto do ano vai ser a mesma coisa que você foi ano passado? De que adianta você mudar uma atitude no Natal, de encontrar com a sua família, de dar um presente, de ser gentil, de ser generoso, porque é o final do ano, porque o final do ano pede isso. É o final do ano como todos os anos. E aí a gente passa 11 meses sendo quem nós somos. E aí em dezembro, porque tá acabando, é confraternização daqui, confraternização dali. E a gente quer ser algo que a gente não foi o ano inteiro. Comecem a refletir sobre isso hoje. Quem você tem sido, para quem você tem sido e por quê? Quem é você de verdade? Foi ontem, eu estava conversando com uma das manas da jornada, que elas tiveram as 10 primeiras que compraram a jornada, teve um encontro comigo, né, individual. E aí a gente conversando e eu perguntei para uma delas assim, falei, me descreve você. Isso nem é o assunto de hoje, é só porque me veio aqui. Eu falei, fala um pouco sobre você, quem é você? E aí ela me deu 3 características negativas e não conseguiu falar mais nada sobre ela. E aí quando eu falei pra ela assim, me descreve seu marido. Quem é o seu marido? Como ele é? Gente, ela falou, mas ela falou. Eu falei, por que você não consegue falar de você? Ah, porque eu não tenho nada de bom pra falar de mim, ou porque eu não sei quem eu sou de fato. E é isso que acontece. Reflitam aí se vocês são boas pra trazer características do outro e não sobre você. Porque é muito mais fácil a gente apontar, ou a gente elogiar, ou a gente falar mal do outro, né? E quando é pra gente falar sobre nós mesmos, a gente não consegue. E quando consegue, é só coisa ruim. Então que chegando no fim do ano, você faça essa reflexão, que você possa mudar os conceitos sobre você mesma, né? É importante a gente pensar sobre isso. Bom dia, Ninha! Bom dia, amore! Mio! Olha só. Amém. Deus abençoe o nosso dia. Será um dia poderoso. Hoje, amanhã e sábado, eu vou participar de uma conferência. A Rafa tá aí na live, a Rafa vai também.
Depois eu conto para vocês o que aconteceu, como vai ser, mas vai ser incrível. E é engraçado que quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, quando a gente começa a frequentar lugares, conhecer pessoas e movimentar nesse universo, é onde você quer estar o tempo todo. É maravilhoso. Ontem eu e o Pedro ficamos conversando um tempão na hora que a gente deitou sobre lugares e coisas que eu já fiz, em que eu fui procurar uma paz, eu fui procurar uma cura, eu fui procurar uma resposta, e eu fui capaz de fazer loucuras e lugares loucos atrás de algo que estava na minha cara. Mas eu não tinha ninguém que me falasse naquela época. E aí eu fui atrás do que estavam me falando. E aí é importante você tomar cuidado com aquilo que as pessoas te falam. Com as pessoas com quem você tem andado, com as pessoas com quem você tem ouvido. Tome muito cuidado. Não que essas pessoas que me levaram a certos lugares eram ruins, não. Era o conhecimento que elas tinham. Mas hoje eu consigo sondar o meu coração e saber de fato aonde eu preciso estar e com quem eu preciso estar. Hoje a palavra que nós vamos ler é Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Tá no finalzinho da Bíblia aí, se tiver alguém acompanhando com a Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Aqui eu coloquei só um pedacinho, eu não, né? No livrinho que a gente faz aqui, que a gente acompanha o nosso devocional. Para quem não sabe, tem alguém aqui que é a primeira vez que vem. E por que CFA, né? Porque somos curadas, felizes e abençoadas. Nós declaramos isso toda manhã, todos os dias. Bom dia, Tatá. Nós somos curadas, felizes e abençoadas. A gente não precisa esperar chegar um milagre na nossa vida para dizermos que somos curadas, para declarar que somos felizes e para sentir que somos abençoadas. Nós já somos. Jesus conquistou isso por nós. Então, quem está aqui a primeira vez, a Mônica está aqui a primeira vez, a gente faz essa dinâmica. A gente usa esse livrinho, que é um livrinho de devocional. Tem sempre um versículo para a gente pensar, refletir sobre isso, e dentro disso tem um textinho que eu leio com vocês e eu trago uma reflexão, trago um posicionamento, trago algo, e aqui a gente vai conversando. Vocês fiquem à vontade para escrever, para opinar, para conversar. Para quem não me conhece ainda, e eu não canso de me dizer isso, eu conheci Jesus há muito pouco tempo. Tem 1 ano e 2 meses, então hoje eu trago algo daquilo que eu venho aprendendo, então nada do que eu falo ou nada do que as pessoas dizem é uma verdade absoluta. O meu conhecimento é aquilo que eu venho aprendendo e sondando meu próprio coração daquilo que Cristo quer que eu faça, tá? Então essa é a nossa dinâmica do CFA, das manas aqui curadas, felizes e abençoadas. Tá? Então hoje nós vamos ler Colossenses 1, 27. E faz igual a Ana falou aí, ó, manda a live para abençoar outra mulher, outro homem, quem você quiser, manda no aviãozinho, clica no coração, que esse Instagram aqui tá danado. Então vamos lá. Colossenses 1, 27 diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Tem mais coisa no versículo, mas aqui tá sendo específico que Cristo em vós, Cristo em nós, é a esperança da glória, tá? E o textinho diz assim: o homem pode salvar a si mesmo? E eu queria que você me respondesse antes da gente terminar de ler. Vocês acham que vocês podem salvar a vocês mesmas? Em alguma situação da sua vida ou no final dos tempos? Você pode salvar a você mesma? Você pode salvar aquela pessoa que está do seu lado? Você pode salvar um familiar seu, um amigo querido seu, seu esposo, seu namorado, seu cachorro? Sozinho não. Quem salva é Jesus. Não. Isso aí. A salvação é individual. Graças a Deus, a salvação ela é individual. O marido de uma amiga fala muito isso. A salvação é individual. Por isso
que a gente precisa parar de cuidar da vida do outro. O que a gente pode fazer é ensinar. O que a gente pode fazer é partilhar os nossos conhecimentos, o nosso coração. Mas se o outro não quer escutar aquilo que você está falando, aquilo que você está ensinando, saia de cena. Por quê? Porque a salvação ela é individual. E eu amo isso. Amo que a salvação é individual. Porque aí você não precisa fazer nada para ninguém, ninguém precisa fazer nada para você. É cada um fazendo a sua parte. Não tem como chegar a Deus sem ser por Jesus. É isso aí. Então vamos ler aqui, ó. E esse meu telefone tá apagando a tela. Só Jesus nele. O homem pode salvar a si mesmo? Ele precisa de Deus? E aí vocês já me responderam, né? Essa é a velha questão que continua afligindo o mundo tão impiedosamente como antes. E enquanto este mundo existir, as pessoas construirão torres de Babel. Não sei se vocês sabem a história da Torre de Babel, mas é como se as pessoas que construíram aquela torre quisessem chegar a Deus de uma forma mais rápida e fácil, sem precisar passar pelo processo, como se elas quisessem ser algo maior do que o próprio Deus, e construíram aquela torre gigante, quase que encostava no céu, como se diz assim, eu vou escalar isso aqui, eu vou chegar lá sem ter que fazer nada, né? Investirão na sua própria imagem e inventarão novas ideologias. Aqui me vem muitos artistas, sabe? As pessoas famosas, as pessoas que a gente vê aí se gabando da própria imagem e esquecendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Atualmente, assim como em todo o período da história, muitos acham que conseguem se virar sem Deus. E aí a Pri disse uma frase aí muito importante, não tem como chegar a Deus sem ser por Jesus. E muitos acham que conseguem se virar sem Deus, né? Quando você tem tudo e ainda assim você se questiona, significa que você não tem tudo. E é impossível, né, você conseguir se virar sem Deus. E eles até que conseguem se virar bem, no que diz respeito às suas finanças, ao seu próprio intelecto e até à própria sociedade. Mas abaixo da superfície do homem racional existe um vácuo, existe um vazio, um espaço que só pode ser preenchido por Jesus. O fato mais extraordinário de toda a história é que o grande e todo-poderoso Deus pode habitar em seu coração, independentemente de quem você seja. E para mim e para Paulo escreveu isso em Filipenses, que para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Quando a gente para pensar na morte, ninguém quer morrer. E quando alguém morre, a gente quer morrer junto. A gente se desespera, a gente esperneia, sapateia e muitas vezes culpa a Deus. E eu não te culpo por isso se você faz isso, se você age dessa forma. Mas hoje eu entendo que se for para morrer para estar com Cristo, é lucro. É como Paulo disse, o viver é Cristo. E eu entendo que viver é Cristo há 1 ano. Eu não vivia Cristo ano passado, ano retrasado. Não vivia. Eu conhecia, eu sabia que existia, mas eu não vivia para Ele, por Ele. Sabe? E aqui quando diz que a gente não consegue se virar sem Deus e que as pessoas hoje estão mais preocupadas com as novas ideologias, com as coisas que o mundo cria, com as coisas que o mundo traz, pensando apenas na imagem delas, na beleza delas. Eu me lembro do Whindersson Nunes e daquela menina, ai, me fugiu o nome dela. Esqueci. Da esposa, a ex-esposa dele lá. Que eu lembro que quando eles estavam juntos e depois se separaram, cada um saiu para um lado dizendo que estava depressivo, que estava doente. Gustavo Lima teve uma época dessa que disse que ia encerrar a carreira, não ia cantar mais. E isso tudo me passa uma falta de Cristo, sabe? Não, é a outra, a que canta, esqueci o nome dela. Isso, Luísa Sonza. Eles tiveram depoimentos, eles deram depoimentos, e aqui eu tô dando exemplo deles porque são pessoas conhecidas, né? Mas existem pessoas entre nós aqui anônimas que também passam por isso. Às vezes foca tanto no dinheiro, tem tudo. Tem uma casa maravilhosa, tem uma família legal, tem amigos legais,
Tem tudo, cara. Tem tudo. Tem um carro do ano, troca de carro. É iPhone 50, que nem lançou ainda, os caras já têm. Já tá reservado para eles. Tem tudo, mas tem um vazio. Tem um vácuo. Porque nada preenche. Nada. Você pode ter tudo, que nada vai preencher o amor de Cristo. Né? A gente falou da Adriana Santana ontem e é exatamente isso que ela tá vivenciando hoje. A mulher tinha tudo. Tudo. Mas ainda faltava alguma coisa. E aí, quando você vê essas pessoas falando de Deus, você pode falar assim: ah, balela. Não, que isso, não precisa não. Precisa. Ninguém consegue viver sem Cristo até o fim dos tempos, se salvando. E aí, talvez hoje, você pense: ah, essa salvação aí não é pra mim, não. E foi isso que Paulo foi pregar, porque até então, para quem não conhece a história de Paulo, Paulo era um assassino, perseguidor da igreja, matador de pessoas. Paulo matava quem seguia Cristo. Paulo perseguia quem amava e quem declarava Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. E aí um dia, Paulo teve um encontro com Jesus. E Paulo ainda nem era Paulo, era Saulo. E aí Jesus fala para ele: Saulo, por que me persegues? E quando ele olha para Jesus, ele diz: Senhor. Quem és tu, Senhor? E aí quando você chama Jesus de Senhor, você reconhece que Ele é o seu Senhor. É Ele quem resolve, é Ele quem cuida, é Ele que comanda a sua vida. E para Paulo, aparentemente, se a gente for olhar a história, Paulo não era merecedor de ter Cristo. Paulo não era merecedor de ter sido salvo. E aí talvez hoje você esteja pensando: nossa, quantas coisas erradas eu fiz. Quantos lugares sombrios eu frequentei. Quantos caminhos difíceis eu passei e quantas ações erradas eu tive para passar por aquele obstáculo. Às vezes você feriu alguém, às vezes você mentiu para alguém, mentiu para você mesmo. E talvez hoje você sinta que você não merece ser salvo e que esse amor de Deus ele não é disponível para você e por esse motivo você acha que você pode salvar a si mesmo. Ou às vezes você conhece alguém assim, que parece, a gente fala que tem um rei na barriga, né? Que para ela é autossuficiente. Ela resolve, ela dá conta, ela faz, ela é controladora o suficiente para resolver tudo. Ela não solta o controle. Quando eu soltei o controle, quando eu parei de agir como eu queria, como Deus gostaria que eu agisse, a minha vida começou a andar para frente. Talvez você possa ver as coisas que eu posto, né, os problemas com o carro, as coisas da loja, e falar assim: como é que essa menina tá falando que tá tudo bem quando ela tá postando é coisa ruim? É porque tá tudo bem mesmo. Ontem, mais uma vez, o carro teve problema, e o que a gente fez? Nada, a gente riu, a gente resolveu. Não adianta choramingar, né? Aquilo que passou, passou. A gente leu isso outro dia. As coisas do passado ficaram. A gente precisa andar para frente. Então, muitas pessoas hoje acham que elas não merecem. Às vezes você tem sido tão ruim. Às vezes você tem assassinado seus próprios sonhos. Às vezes você tem assassinado a você mesma, os seus desejos, as suas vontades, o seu gosto em prol de alguém, tá fazendo errado, tá passando por um caminho e um lugar errado. Ontem eu conversava com o Pedro sobre os lugares que eu fui e eu falei para ele, Pedro, isso é um assunto tão difícil de falar, isso é um assunto tão difícil de expor, porque talvez eu ainda não tenha as palavras certas para contar sobre isso, sobre falar o que eu fiz, falar sobre os lugares que eu frequentei, por talvez terem pessoas que estão me assistindo que acreditam naquilo e vão ficar chateadas, mas eu fui a lugares, eu fui é difícil explicar, depois a gente tem que fazer uma outra live. E todos esses lugares que eu ia, as coisas que eu fazia, eu julgava que eu não merecia. Eu falei, gente, eu nunca vou ter nada. E eu ia atrás de pessoas e lugares e fazia coisas e colocava o meu coração, as minhas intenções naquilo e dizia, Deus, não é pra mim.
Eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ser curada, eu nunca vou ter um grande amor, porque eu sempre me relacionei com pessoas que não queriam estar perto de mim, as pessoas queriam o meu corpo, as pessoas queriam, sei lá, um bel prazer. E eu sempre achei que não era pra mim. E aí, quando eu vejo a história de Paulo, eu digo, ei, peraí, basta que eu me arrependa. Basta que eu mude a rota, e arrepender não é ajoelhar e chorar e descabelar, desesperar. Ai, meu Deus, né? Não. O arrependimento é uma metanoia, é uma mudança de mente, uma mudança de comportamento e uma mudança de rota. Se você fazia de um jeito, você se arrepende, entende que aquilo não está debaixo do que o Senhor pensou para você, você passa a fazer diferente amanhã. Ai, Ju, mas é muito difícil a coisa que eu faço aqui hoje. Para eu fazer diferente amanhã é muito difícil. E aí a gente volta na live de ontem sobre o processo. Não é fácil mesmo não. Muitas vezes seu bolo vai solar. Ele vai assar só de lado. Mas você precisa persistir. E talvez você ache que realmente nada é para você. E aí você começa a fazer tudo com a força do seu braço, do seu jeito. Às vezes tem alguém gritando no seu lado e falou, faz de outro jeito. Dani, faz de outro jeito. E aí você vai lá e faz do seu jeito e depois você se cobra dizendo que você não merece. Dizendo e declarando que você é ruim. Paulo, quando descobriu que ele era ruim, Paulo decidiu fazer o oposto. Paulo decidiu levar o evangelho para aquelas pessoas que ele mesmo perseguia. E talvez é essa mudança de rota que você precisa fazer na sua vida, porque o céu, ele está disponível para todos nós. O céu está aberto para todos nós. Vocês lembram que eu falei para vocês que vocês podem chegar a Jesus de qualquer jeito? Sujo, imundo, com pecado, sem pecado. Feio, bonito, gordo, magro, humilhado, assassino, perseguidor. Jesus te recebe de qualquer jeito, mas uma vez com a vida inteira para Jesus, você nunca mais sairá do mesmo jeito. E aqui em Colossenses, quando diz Cristo em vós, Cristo dentro de nós, é a esperança da glória, é a esperança da salvação, é a certeza que Jesus já pagou e já fez tudo por nós. E a gente precisa corresponder a esse amor que Ele nos deu. Deus deu seu único filho para te salvar. E você não gastou R$1 para isso, você foi comprado por um alto preço que não saiu nada do seu bolso. E hoje você quer comprar o planeta, hoje você quer comprar tudo, hoje você quer ser aquele cara que está gastando, sei lá, bilhões para ir para a Lua, aquele cara, o dono da Amazon. O cara está fazendo viagens espaciais trilionárias. Será que é sobre isso? Será que ele não está subindo naquele foguete como se ele estivesse erguendo uma torre de Babel? Vocês conseguem entender a profundidade que às vezes, para a gente ser salvo, para a gente ser feliz, para a gente estar em paz, requer muito menos que entrar no foguete? Não estou questionando, não estou julgando, não estou fazendo isso. Estou fazendo uma comparação de quantas e quantas vezes a gente quer fazer o extraordinário, quanto que para Deus é só mudar a rota. Paulo só precisou dizer assim, ei Senhor, eu te reconheço, e fez exatamente o oposto daquilo que ele estava fazendo. Porque muitas vezes vão chegar trilhões na sua conta que você vai poder pegar um foguete e ir lá para o espaço. Fazer um documentário lá na Lua. Pode ser que aconteça, mas e aí? Será que seu coração está preenchido com o que realmente vale? Ou será que você está construindo uma torre de Babel no seu próprio coração? E ela desmorona. Ela cai. A torre de Babel caiu. Então a gente precisa vigiar todas as nossas ações e ter o mesmo pensamento que Paulo teve, que viver é Cristo e morrer é lucro. Hoje eu tenho essa consciência. E quando eu vejo notícias tristes de morte de jovens que estavam salvos em Cristo, eu fico feliz. Fico feliz porque eles entraram para a glória. A esperança da glória para eles hoje é real. Eles estão lá, num lugar muito mais florido, num lugar muito mais bonito. E vocês já ouviram uma frase que diz assim, essa vida aqui é um ensaio?
Outro dia eu vi uma frase dessa e eu quis tatuar essa frase. O que a gente vive aqui é um ensaio do que a gente vai viver na eternidade. E aí hoje, aprendendo tudo que eu tô, me aprofundando na palavra e podendo ser sensível ao que Deus fala comigo, o Espírito Santo diz pra mim, ele me diz assim, essa vida aqui não é um ensaio. Você não vai viver isso aqui lá. Porque lá não tem isso que você vive aqui. Lá não tem tristeza, lá não tem dor, lá não tem doença. Lá não tem amizades falsas. Lá não tem um pisando na cabeça do outro para atingir alguma coisa. Lá não tem construção de torre de Babel. Sabe? Lá não tem rixa, lá não tem comparação. Então essa vida aqui não é um ensaio. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Em Filipenses 3:20 diz que nossas necessidades serão supridas na glória de Jesus. Lá. As nossas necessidades serão supridas lá. Por isso que diz que buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E você acha, às vezes você fica esperando as coisas serem acrescentadas aqui, né? Eu também quero que as coisas sejam acrescentadas aqui. Mas a nossa glória está pronta lá. Em 1 Pedro 2:11 diz, Pedro afirma que nós somos peregrinos, que nós somos estrangeiros. Quando você vai para os Estados Unidos, você é um estrangeiro, você não é de lá. Quando um americano vem para cá, ele é estrangeiro, ele não é daqui. E Paulo afirma que todos nós somos estrangeiros, ou seja, nós não somos desse mundo. O nosso plano, o nosso mundo, a nossa casa já está pronta antes mesmo da gente nascer. Antes mesmo da gente existir, o plano já estava pronto. Jesus já estava com Deus, traçando todo o plano. Ele veio sabendo que voltaria. Como a gente falou ontem, Jesus morreu uma vez para nunca mais. E quando ele voltar, eu quero viver na casa que ele criou para mim. Porque eu não sou daqui. Pedro afirma que nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros. Essa casa não é nossa, esse é um mundo passageiro. E às vezes você está com um vazio, precisando ser preenchido, mas não se achando capaz de receber esse amor. E deixa eu te falar, o amor está aí. O amor de Deus, ele é disponível para todos nós o tempo todo. Basta uma decisão sua. Basta meia volta. Basta um retorno. Sabe quando a gente está na estrada e vê a placa assim, retorno? Basta um retorno. Que Jesus está lá te esperando. Eu não me achava merecedora de falar de Deus, de falar de Cristo. Porque eu pequei, eu blasfemei contra Ele muitos anos. Muitos e muitos anos. Quando eu procurei outros lugares, quando eu procurei um mundo sombrio, gente, que eu não desejo para ninguém. Eu não desejo para ninguém que você precise passar pelo caminho tão escuro que eu passei para entender que o caminho de Deus era tão claro, que no mundo de Deus não há trevas. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Então, no final do seu túnel aí, na dor que você está passando, na tristeza que você está passando, no deserto que você está passando, no forno quente que você está assando, quando abrir, quando chegar lá no fundo, Jesus está lá, iluminando seu caminho, falando, vem filha, tem uma luz aqui para você, tem um lugar melhor para você, e esse lugar é comigo, eu preencho o seu vazio, eu preencho o seu vácuo. Parece balela, mas só quando você tem a experiência com Cristo, as vivências que você tem com Deus é que você pode falar e afirmar para o outro, ei, na dor você vai sorrir, na tristeza você vai cantar, na decepção você vai pular. Pessoas vão te abandonar ao longo do caminho. Pessoas vão te deixar virar as costas para você. Mas eu estou aqui, eu nunca te deixei. Muito pelo contrário. Até antes de você me aceitar, eu já estava com você. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe quem é que ele vai ficar. Eu já falei isso para vocês uma vez. Você está pronto e preparado para o Jesus que vai voltar? A Jelly fala muito isso. E se você não segue a Jelly, depois você acompanha ela lá. A Jelly é incrível. E ela uma vez falou isso pra mim num curso que eu fiz com ela. Pra mim não, pra todas as meninas que estavam lá.
Você está preparada para o Jesus que vai voltar e vai sentar à mesa com a Anitta e o Pablo Vittar? E aqui não estou questionando um ou outro. Estou dizendo que são pessoas polêmicas, pessoas que causam, às vezes, um olhar diferente na sociedade. E Jesus vai sentar com esses caras. E você, que talvez está andando certo, você que está com o coração disponível, não é merecedora, por quê? Por quê? Mas você está preparado para essa realidade? Então para de julgar a si mesmo. Esse julgamento não é seu, ele é do próprio Deus lá em cima. Mas só vai subir, só vai para a glória aquele que reconhecer Jesus como seu único Salvador, exclusivo Senhor e Salvador. Em Romanos 8, 28, eu quero ler para vocês, até deixei marcado aqui. Romanos 8, 28 diz assim. Não, Romanos 8, 38. Pois tenho certeza que nem morte nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Presta atenção. Nenhuma das coisas do mundo, nada, nem dinheiro, nem anjo, nem vida, nem morte, nem certeza, nem dúvida, nem alegria, nem tristeza, nem doença, nem cura, nada, nada ou nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E quantas vezes eu pensei que eu nunca poderia me ajuntar a Deus, que eu não poderia ser reconhecida como filha de Deus porque eu tinha pecado tanto, mas eu não conhecia a verdade. Então talvez hoje você está me ouvindo a primeira vez, talvez hoje você não tenha a percepção de que Jesus é que vai te salvar, de que através de Jesus você tem um caminho de vitória. Talvez você não tenha esse conhecimento antes, é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre Jesus, eu não sei. Mas eu errei muito, eu fui a lugares muito ruins, eu frequentei e convivi com pessoas muito ruins e eu me culpei por muitos e muitos anos. Sabe, eu ouvi pessoas perto de mim que não queriam estar perto de mim porque eu estava frequentando e fazendo coisas. Depois a gente vai poder falar sobre isso, a gente vai ter tempo para isso. Mas pensa aí, às vezes você está fazendo algo e acha que esse amor não é para você, o amor de Deus não muda, como a Kênia escreveu. Não, ele não muda. Nós é que mudamos com ele. Nós mudamos com ele o tempo todo. Às vezes por vergonha, por saber que Deus é tão bom e nós estamos sendo tão difíceis. Por saber que ele está batendo na porta, mas a gente está com vergonha de abrir porque fez errado. Se arrependa. Ele é um Deus misericordioso, carinhoso e educado, que ele vai te receber. E quando eu entendi isso, de que tudo aquilo que eu havia passado, que eu havia feito, que eu havia sentido, eu poderia sim receber, porque Paulo foi o cara mais horrível, gente. É horrível. É o que a gente vê hoje na televisão, é o que Paulo fez. Assassinatos, crueldade, perseguição. Mas ele se arrependeu e foi o maior pregador do evangelho que a gente já viu. Se você parar para ler as cartas de Paulo, são lindas. É um amor que ele encontrou, é um vazio que ele tinha em perseguir algo que ele nem conhecia. Paulo não tinha aquela revelação. Mas no dia que ele reconheceu Senhor, e a Suelen, ela é uma outra amiga minha, eu fico aprendendo, né, com as minhas amigas, com o Rema, e eu vou absorvendo tudo. E se você prestar atenção quando você vai ler Gênesis diz sempre assim: Deus disse, Deus falou, Deus fez. E tem uma parte lá em Gênesis que aí começa a reconhecer Deus como Senhor.
Ele já não é mais Deus, ele é Senhor Deus. Sabe? Já ultrapassou o limite da bondade. Então que você possa reconhecer hoje Jesus como seu Senhor e Salvador. A minha vida hoje tem caminhado de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais feliz. Porque eu tenho a plena certeza que nós não somos daqui. Nós estamos aqui e não é um ensaio, porque lá vai ser completamente diferente. Nós estamos aqui sendo moldados, lapidados, porque na hora que subir é só festa, é só alegria. E que você possa se arrepender daquilo que você tem feito hoje, solta um pouco o controle, deixa Deus controlar a sua vida. Fala, Senhor, eu não sei o que fazer, eu tô cansada de ir para esse lugar. Eu tô cansada de viver com essas pessoas fazendo desse jeito. Eu não sei o que fazer. Entregue a sua vida para Ele, deixa que Ele conduza. Pergunta, Espírito Santo, o que a gente vai fazer hoje? Como que vai ser o dia hoje? Seja a minha boca, seja meus olhos, seja meu ouvido. E aí você quer se irar contra alguém e falar, epa, tô errada. Se arrependa e muda de rota. Romanos 12:2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso serve para tudo. A transformação da mente serve para uma cura nova, para um amor novo, para um tratamento familiar novo, para a sua faculdade, para o seu trabalho. Veio um pensamento diferente daquilo que Deus pensou sobre você. Você transforma a sua mente e pensa de uma outra forma. Você pega o retorno na estrada e volta. Ju, mas eu vou ter que voltar minha vida lá atrás. Vai. Você vai ter que nascer de novo. E nascer de novo é militar contra a carne o tempo todo, porque tentações para voltar para o caminho que você estava vai aparecer o tempo todo, porque era mais confortável. Você não tinha tantos problemas. A gente brinca que a vida do crente não é fácil, né? É difícil a vida do crente. Parece que quando você vira crente, e crente eu não tô falando de religião, tá? Se é evangélico, não. É aquele que crê em Jesus. Eu sou crente porque eu creio em Jesus. E aí quando você passa a crer, confessar a palavra, confessar Ele como seu Senhor, o mundo espiritual fica em guerra. E aí acontece um monte de coisa que você fala, gente, quando eu não tinha, tava tudo melhor. Mas é porque o Satanás sabe que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que ele estava te dando. Enquanto você era do mundo, enquanto você era do oba-oba, enquanto você não deitava e chorava. Você tinha tudo. E aí Deus vem, te permite passar por isso porque a glória dele é muito maior. Aquilo que você está ganhando pelo mundo não é nem 1% daquilo que Deus tem preparado para você. Em Malaquias 3:10 diz que entregai os dízimos e ofertas, e aqui não é sobre valor monetário, é sobre o nosso coração. Entregai os dízimos e ofertas, sede obedientes à minha palavra, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos que não caberão nas suas mãos. Está escrito na palavra, é uma promessa. É uma promessa, pois seja fiel a Ele, seja fiel à palavra dEle. Se Ele está falando para você ir para o caminho A, vai para o caminho A. Ju, mas lá não estou vendo nada. É pela fé. O justo vive pela fé e nós já fomos justificados por Jesus. Nós somos justos, nós somos mais que vencedores. Quando eu comecei a caminhada cristã, Deus veio batendo comigo em ser obediente, porque eu sempre fui muito desobediente. Eu sempre fiz aquilo que dava na minha cabeça, na minha telha. Eu não queria saber se meu marido estava falando, se minha mãe estava falando, minha tia estava falando, minha prima estava falando. Eu sempre fiz aquilo que eu, bonitona, achava que precisava fazer. E aí Deus está me tratando na parte mais difícil, que é aceitar a opinião do outro. Falar para ir pro A, eu vou pro A. E pra mim não, eu queria fazer o meu. Eu vou sozinha, não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. Eu sempre me senti autossuficiente, porque as pessoas me feriram tanto que eu precisei sair dessas pessoas sozinha. Ninguém me tirou das trevas. Ninguém. Entende? E aí eu sempre achei que eu resolveria todos os meus problemas. Não, deixa que eu vou. Pode deixar que eu faço. Não pede ajuda pra ninguém. E aí Deus tem me tratado na obediência. Falou, Juliana, cala a boca, deixa o outro fazer por você, deixa o outro te falar onde você tem que ir agora, porque é eu que tô conduzindo o outro.
Não é sobre o outro, é sobre mim. Eu estou te levando. Portanto, fica quieta e vai. Seja obediente. Sabe? E aí, todas as vezes que eu vou ao culto, que eu tô orando e tal, Deus fala comigo assim: persista na obediência, seja obediente, continua sendo obediente. E aí, nos 12 dias que eu não vim aqui, eu me senti tão culpada, porque Deus me pediu essa obediência também em levar a palavra dele para você. Pode ser que aquilo que eu esteja falando aqui faça sentido para você? Pode. Vai ter gente que vai ouvir e não vai fazer sentido? Vai. Vai ter gente que vai achar: nossa, essa menina não sabe nada. Vai. Mas Deus me pediu para ser obediente. E vai ter muitas vezes que eu virei aqui que não é sobre mim. Que eu poderia estar deitado hoje. Tá frio, tá gostoso? Tá deitado. Eu poderia inventar um monte de outras coisas. Gente, minha internet parou. Tô sem luz. Meu celular descarregou. Mas é sobre ser obediente. Não é sobre fazer a coisa que eu quero, e sim o que Deus quer. O que Jesus pensou. Porque a glória é para todos, mas aqueles que fazem. Deus não chama preguiçoso. Deus não chama nego parado. Ai, vou ficar aqui esperar que Deus me pega. Ai, vou esperar. Não. Deus não chama preguiçoso, pois levanta, seja obediente e vai. Vai fazer. Sabe? Vai fazer alguma coisa. Ai, não tenho nada para fazer, não tenho emprego. Vai ajudar alguém. Vai servir seu vizinho. Ô, você tá precisando de ajuda? Eu vim aqui arrumar sua casa. Vai lá no porteiro, vai bater um papo, vai levar a palavra, vai ler a Bíblia. Vai fazer alguma coisa. Deus não chama preguiçoso, gente parada, não. Se você tá achando que você vai receber a glória por ficar sentada no sofá assistindo Netflix, você tá muito errada. E eu achei que ia. E eu não tô te falando pra te julgar, não. Tô te falando porque eu fiz isso. Pois eu fiquei sentada ali, 12 dias esperando que a bênção caísse no meu colo. E não é assim. Não é assim. E Deus fala comigo sobre obediência todos os dias. Ju, persiste na obediência. E obedecer é fácil. Obedecer é fácil. Manter em obediência que é difícil. Sua mãe diz assim: não, você não vai. Você não vai hoje. Ah, mãe, todo mundo vai. Você não vai. Aí nesse dia você não vai. Você obedeceu. Aí sua mãe fala assim: nunca mais você vai. Manter essa obediência é difícil. E aí a gente começa a burlar. A gente começa a mentir. A gente começa a desviar. Aí você começa a inventar uma desculpa. Ah, não, eu vou na casa de fulano ali. Quem nunca fez isso quando era jovem? Ah, eu vou dormir na casa de fulano, para outro canto. Sabe? Porque manter em obediência é difícil. Manter uma constância é difícil. E a palavra de ontem, vocês lembram qual que era? A tribulação produz perseverança, constância, um caminho contínuo. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Que hoje, o que a gente falou é a esperança da glória. Então, que todas as tribulações, todos os caminhos difíceis que você julga não ser bom para você agora, se permita passar, se permita assar, se permita ser moldada. Seja perseverante, continua, persista, seja obediente à palavra de Deus. Depois vocês leiam lá Malaquias 3:10, vai falar de dízimos e ofertas, mas pensa na sua própria vida. Se você for dizimista, também ótimo. Eu sou pela primeira vez com muita alegria. Sabe? E Deus vai derramar bênçãos na sua vida. E essa esperança da glória, ela é para todo mundo. É para você que está errando também, desde que você se arrependa. Porque continuar no erro também, Deus não vai te chamar, não. É preciso um arrependimento. Jesus está aí para você. Ele vai sentar à mesa com você. Mas na hora de subir a escada, precisa estar na linha, na estrada certa. Como diz meu professor, às vezes até na estrada de Cristo você tá, mas tá na direção errada, né? A estrada tem 2 lados. Qual que é a direção certa que você tá? E é isso, meninas e meninos. Acho que hoje só tinha mulher aqui hoje, hein? Era isso a palavra de hoje. Fez sentido para vocês? Me fala aí sim ou não. Se não fez, se gostaram, se não gostaram, querem compartilhar algo.
pra gente ir caminhando aqui pro fim. Sabe as palavras exatamente. Glória a Deus. E lembrando a vocês que nossas lives acontecem de segunda a sexta, às 9h01. Então, amanhã temos mais uma live. Sábado e domingo eu dou um descanso do meu rostinho para vocês. E a gente volta na segunda-feira. E vou compartilhando para vocês sobre hoje, amanhã e sábado. Para vocês acompanharem pelo menos o bastidor da conferência que a gente vai participar lá no Rema. Vai ser incrível, incrível. E eu prometo fazer uma live depois contando sobre esses caminhos escuros, porque ficou vago, eu sei que ficou vago. E é importante que você conheça esse outro lado e talvez você já tenha feito, participado também de algo nesse sentido, né? Cheguei no final, mas foi ótimo, está muita correria, não deu os outros dias. É assim mesmo. Eu sei que o horário não é compatível para todas, mas a gente vai se encaixando, né? A gente vai fazendo o que pode para levar a palavra dele aí. Sim, fez, sim, muito, nu, sim, maravilha, glória a Deus. Gente, então eu desejo uma quinta-feira abençoada para você, para sua família, no seu trabalho, na sua casa. Que Deus abençoe o seu dia e que você faça dele um caminhar com o Senhor. Surgiu uma dúvida no meio do caminho, surgiu uma inquietação, respira, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me dá uma direção, mas espera ele responder. O problema é que a gente pede a resposta para Deus e vai. Deus falou, pronto. Sabe? Quantas vezes eu perguntei para Deus, falei, Deus, e aí? O que eu vou fazer? Aí eu não espero. Aí eu vou lá e tomo a minha própria decisão e me lasco. Então que o seu dia seja maravilhoso, assim como você. E declare na sua vida, você é curada, você é feliz e você é abençoada. E o abençoado aqui, ele é generalizado, ele é para tudo. Você é abençoado em todas as áreas da sua vida. Você é abençoada na sua prosperidade financeira, você é abençoada na sua vida amorosa, você é abençoada na maternidade, você é abençoada no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas amizades. Você é feliz em todas as áreas da sua vida. E você é curada em todas as áreas da sua vida. Declare isso. Acorde dizendo isso, eu sou curada, eu sou feliz e eu sou abençoada. Sempre declare isso na sua vida. E toda vez que aparecer uma tribulação, falou, opa, peraí, eu sou curada. Então isso aqui não me pega, uma dor de cabeça, isso não é pra mim. Veio uma tristeza, alguém falou algo ruim sobre você, ei, peraí, eu sou feliz, eu não preciso dessa palavra. Às vezes você passou por uma dificuldade financeira naquele dia, ei, peraí, eu sou abençoada, eu não preciso passar por isso. E segue o baile, segue a vida. Tá bom? Até amanhã, em nome de Jesus. Que o nosso dia seja maravilhoso, ó. Um beijo pra vocês. Até amanhã e chama uma amiga, hein, gente? Me ajuda nessa aí, por favor. Tá bom? Tchau.